Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui, ver tanta gente conhecida, né? Aumentou, assim, o meu grau de nervosismo, né? Tendo tanta gente, assim, importante e conhecida, e tantos amigos. Obrigado, né, pelo convite da FEALC, parabéns pela iniciativa. Quando o chefe de departamento fala isso, eu fico mais sossegado, né? Então, é muito bom ter um monte de amigo aqui e ter a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse centro, que a gente, com vários aqui presentes, né, participando, esse centro que foi criado na universidade, mas que está na Exalc e que vem desenvolvendo uma série de ações que parte delas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Eu queria agradecer a Paula, que quando fez o convite, né, em nome da FEALC, falou assim, eu pensei nos títulos aqui, né? Falei, qual? O primeiro título que ela deu foi esse daqui, Sicarbon construindo pontes entre, né, a universidade e o setor privado. Eu falei, tá ótimo, tá bom demais, né, o título que você deu. E eu espero mostrar um pouquinho dessa ponte, não só com o setor privado, mas também com tomadores de decisão, que é uma atividade que o nosso centro tem tentado, né, primeiro aprender, não é fácil, e intensificar esse diálogo nessas várias frentes. Bom, pessoal, o que eu pensei aqui, entendi que é bem informal, né? Fazer rapidamente uma apresentação sobre o centro. Tem vários PIs aqui, vários idealizadores, depois vocês me ajudam aí no que eu não falei para complementar. E deixar aberto para a gente conversar, acho que isso é o mais legal. Então, minha ideia é não tomar muito o tempo na apresentação, mas dar um caráter geral aí do centro para vocês terem uma ideia, aqueles que não conhecem, né? Até para vislumbrarem potenciais aproximações. Bom, o Sicarbon, ele é o Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical. Ele foi uma iniciativa da reitoria da USP, que criou alguns centros, nos convidou para ser um dos centros, né? E a gente, então, começou as atividades e vislumbrou uma oportunidade de fazer um pleito, uma solicitação de recurso para a FAPESP. Eu vou mostrar até um slide mais para frente. E junto à FAPESP, nós tivemos recursos para começar a estabelecer o centro. Isso foi um ponto inicial bastante importante, que tem nos dado a possibilidade de expandir um pouco mais as nossas ações com justamente parcerias público-privadas e outras que eu vou mostrar aqui para vocês. Qual que é o objetivo do centro? É esse desafio aqui, reduzir as emissões de gases do efeito estufa, do setor da agricultura, pecuária e silvicultura, mas como vocês sabem, isso está do lado esquerdo, né, reduzir as emissões, como vocês sabem, de todos os setores, o único que pode, além de reduzir as emissões, é o nosso, de também sequestrar carbono, remover CO2 da atmosfera. O setor da indústria, eletricidade, transporte, não tem essa oportunidade. Então, isso cria uma oportunidade, mas uma série de desafios também, né? Porque é o único setor que consegue reduzir as emissões e aumentar as remoções. Como vocês também provavelmente sabem, no Brasil, 46% das emissões de gases de efeito estufa vêm da mudança do uso da terra. Vou simplificar aqui e falar de desmatamento. Então, metade quase do que o Brasil emite vem do desmatamento. 27% vem da agricultura, pecuária e silvicultura. Então, se a gente somar esses dois, como o Ministério do Meio Ambiente quer fazer, né, colocar para a agricultura as emissões todas oriundas do desmatamento, se somar tudo isso dá 73% do que o Brasil emite viria desse setor. Existe uma discussão intensa, e a gente tem participado, tentando auxiliar, que nem todo esse desmatamento deveria estar associado, né, à agricultura, porque tem outras fontes, outros drivers. Mas, enfim, foi por isso que esse centro foi criado, para tentar, então, ajudar o Brasil, juntamente com as outras instituições existentes. Não é pretensão nossa achar que vai resolver, mas, quem sabe, organizar um pouco das iniciativas que, no nosso entendimento, estavam um pouco dispersas, e no formato de um centro, talvez ajude a ter um impacto um pouco maior junto com as outras instituições. Bom, eu achei relevante colocar aqui uma estrutura, sem entrar em detalhes aqui da governança, mas isso tem nos ajudado muito para estreitar essa ponte, que foi o título que a Paula deu,
entre a universidade e outros setores. O fato da gente ter uma diretoria, né, o professor Maurício e eu estamos na coordenação geral, tem um comitê gestor, composto por todos esses colegas aqui. Esse comitê gestor se reúne com bastante frequência para discutir uma série de assuntos. Tem um international aqui, um board internacional, composto por 10 colegas. A professora Thais está aqui, é uma das pessoas que vem nos ajudando nesse contexto. Tem 3 prêmios Nobel nesse conselho, tem pessoas de todos os continentes que nos ajudam no direcionamento da questão científica, né, como está descrito aqui. Mas a gente sentiu, e num primeiro momento a FAPESP não aceitou essa nossa ideia, de ter um outro board. E depois a FAPESP aceitou, e que foi uma ideia do professor Rui, que está ali, que é esse board aqui de Fostering Innovation. A FAPESP falou, não, eu falei, mas eu gostaria de, quando a gente foi sabatinado lá, né, no momento de seleção das propostas, eu falei, mas aqui é um ambiente que a gente tem para aterrissar sobre as dores do setor. Então, é um assento para associações, para ministérios, tem 6 ministérios oficialmente com assento, tem empresas que nos ajudam com colaboração de projetos. Então, vejam, é um outro tipo de board que ajuda a gente no dia a dia e ver as aplicações, as dores que o setor vem passando, vem sentindo. Para quê? Para a gente tentar conciliar essas frentes acadêmicas com as frentes mais de aplicação para o setor. E o centro está mais ou menos dividido em 3 grandes núcleos, que são pesquisa e desenvolvimento. Quem coordena esse núcleo é o Maurício Querubim. Disseminação, quem coordena é o colega Tiago Osório Ferreira. E inovação, que é o Pedro Brancaleon. Nós temos aqui um grupo administrativo, né? Então, quando a reitoria criou esses centros, ela ofertou um analista para assuntos administrativos para cada centro. A gente, em contrapartida ao fato de ter conseguido aprovar esse CEPID na FAPESP, solicitou à reitoria outros 2 colegas. Então, essa é a equipe que a gente tem para nos ajudar sobre o ponto de vista mais administrativo. Em junho, nós fizemos a inauguração, né? A professora Thais participou, o professor Carlotti, esse é o professor Tiago, para quem não conhece, né? O Maurício e o Pedro Brancaleon. Então, fizemos a inauguração do núcleo administrativo. Por que eu pus essa foto? Para convidá-los, né? Convidá-los e convidá-las para participarem, para conhecerem. É na antiga casa de hóspede, né? Que tivemos o apoio da diretoria anterior e da diretoria presente e da prefeitura, para poder, com o recurso que a USP nos forneceu, fazer uma reforma nessa casa e ter um espaço interno lá, que não tem laboratórios, né? Que é um espaço relativamente reduzido, é um núcleo administrativo, e a gente pensa, então, construir um prédio logo, né? Próximo a esse local. Bom, qual que é a estratégia, né, para o entendimento assim, geral de vocês? Nós dividimos, então, até porque, quando o centro foi criado, eu mencionei, tinha aberta essa oportunidade de edital junto à FAPESP, que chama-se CEPID, acho que muitos conhecem, né? Essa sigla CEPID é Centro de Pesquisa, Difusão e Inovação. E, então, a gente estruturou. A estratégia do centro está voltada nessas 3 grandes partes, ou nesses eixos. É difícil separar, né? Pesquisa, disseminação e inovação, eu vejo que estão interligadas, mas a gente, então, seguindo essa lógica, elencou alguns temas macro, que a gente imagina que com algumas ações a gente possa dar uma contribuição. Então, só para dar um gostinho para vocês de cada um desses itens, né? Quando a gente vai para a disseminação, são vários os itens que nós julgamos que eram relevantes. Bom, sendo a FAPESP que financia esse centro, óbvio que ela espera da gente publicação, né? Isso é... E nós, por sorte, por felicidade, não é sorte, né? Mas os colegas estão trabalhando duro em ter essas publicações. Advoca-se que, por falta de melhor termo,
foi esse que a gente colocou, que essa inter-relação com tomadores de decisão, né, com os vários atores, eu não imaginava que isso demandasse tanto tempo, né, e às vezes um tempo que a gente dedica e às vezes num primeiro momento não dá em nada, né, então é um pouco frustrante. Mas, se você continua, parece que, de alguma forma, as coisas vão se encaixando e aí vai tendo uma certa evolução. Treinamento, nós identificamos que nem todas as oportunidades que a gente dá, seja na graduação, seja na pós-graduação, que são infinitas aqui, nem todas atacam diretamente a questão de aquecimento global, mudanças climáticas e como a agricultura, pecuária e silvicultura estão inseridas nisso. Então, e não é todo mundo que tem interesse também. Então, algumas disciplinas que existem atendem. Para aqueles que querem avançar um pouco mais, a gente tem alguns programas de treinamento, vou mostrar rapidamente um slide. E depois, parte social das mídias, né, e interação com o público nas mais diversas formas. Então, vejam, para dar um pequeno zoom aqui desse hall de atividades, nós estamos completando agora, em setembro, 2 anos do centro. Tivemos a felicidade de publicar mais de... Na verdade, são 70 artigos científicos, alguns livros, né? Uma série de eventos, essa ideia das mídias sociais, a educação aqui, né? Com um programa que é chamado de EduCarbon. Todos os artigos, tudo que a gente produz está num site, que eu sei que vocês não têm tempo, mas quem tiver curiosidade para dar uma olhada no site do Cicarbon, está tudo lá disponível. Os artigos científicos, todos eles com permissão para a gente compartilhar. Nós tivemos a felicidade de publicar, desses 70, 12 entre Science e Nature, que nos ajuda muito para dar uma certa credibilidade quando a interação vem com o setor privado. Então, desses 12 artigos na Science e Nature, esse pessoal do setor privado não necessariamente lê esses artigos, mas fica sabendo e reconhece, e os tomadores de decisão acabam olhando com os olhos um pouco mais simpáticos, vamos dizer assim, para com os colegas do centro. Nós criamos um braço de educação dentro do Cicarbon, que chama EduCarbon, que não tem intenção de competir, nem de fazer uma sobreposição com nenhuma atividade, né? Mas sim valorizar uma série de iniciativas. Por exemplo, o Cicarbon Schools, ele está restaurando ou readequando, e o professor o Antônio ali, eu lembrava que eu tinha visto ele, pergunta sobre o EduCarbon School, vai para o Antônio Carlos, né, Azevedo, que já tem um programa já muito de sucesso, que é o Solo na Escola, que a gente está, né, sobre a liderança dele, reorganizando para atender crianças, né, que vêm e têm a experiência de interagir com alguns testes simples, mais visuais, né? Abriu, né, Antônio, vaga para 50 professores, né, da escola pública. Então, tem que ter disponibilidade para trabalhar sexta-noite, sábado, porque eles dão aula, né, durante a semana. Então, foram abertas 50 vagas, chegaram 290 interessados, então vai ter que repetir isso em outras ocasiões, porque agora talvez vocês saibam que está dentro do programa agora das escolas falar de mudanças climáticas. E nem todos os professores da rede pública têm condição de acompanhar o assunto, então é uma tentativa, né, de compartilhar, de ajudar, e o Antônio, então, tem feito isso com bastante maestria. Tem o EduCarbon Training, que é mais sobre o ponto de vista de atores específicos que querem conhecer um pouco do assunto. Vou dar 2 exemplos de empresa, né? Então, Bayer, Syngenta, Shell, querem um curso de Nature-Based Solution. Então, a gente, né, organiza um curso, que eles chamam de In-Company, e o Senado, por exemplo, federal. O Senado entrou em contato com o Cicarbon, pediu um treinamento para alguns senadores, nada de política, sobre a parte, né, conceitual do assunto, para que eles, esperamos nós, né, que tomem as melhores decisões baseadas um pouco nessa informação mais técnica. E o EduCarbon Innovation, por exemplo, eu tenho um slide na sequência aqui para detalhar um pouquinho, que é, por exemplo, as relações com a Exalc Tech, tem o Serjão aqui,
é com a PwC, é com incubadoras, a gente dá tipo mentoria para startups para tentar alavancar um pouco dessa ação de empreendedorismo. C-Carboncast, já gravamos 12 episódios, né, para disseminar para um outro público, para um outro... Estão tentando cobrir, além de eventos mais científicos, né? Primeira vez da história que um simpósio internacional da área de solos vem para o hemisfério sul, vai ser lá na USP em São Paulo, no CDI, que o C-Carbon está organizando. Então, são iniciativas variadas que a gente chama de disseminação. Quando a gente vai para a frente de inovação, a gente entende que tem um privilégio o C-Carbon estar em Piracicaba, na Exalc, num ambiente de inovação, num ecossistema de inovação. Se pegar um raio aí de 1 quilômetro ou 2, tem tanta oportunidade, né, que a gente tem um privilégio de fazer parte desse contexto aqui. Está promovendo o empreendedorismo, tentando com essas mentorias, estudantes que têm ideias e que queiram alavancar alguma iniciativa que possa, né, ter um desdobramento interessante, e as parcerias público-privadas, que eu vou mostrar alguns exemplos que a gente tem tido a felicidade de estabelecer. Interessante foi, eu coloquei esse slide, quem é o coordenador dessa frente, o diretor é o Pedro Brancalion. A gente recebeu uma visita aqui do Fundo Vale, falou assim, como que a gente pode ajudar o C-Carbon? A gente ficou sabendo e tal. Falou, olha, pode ajudar, nós estamos construindo agora um planejamento estratégico da parte de inovação, para não sair fazendo coisa sem critério, né? Então, reunimos uma equipe com apoio da Agência USP Inovação, o Matheus Gerolamo, que é um colega, né, junto com o Pedro e outros, montamos um planejamento estratégico, e o Fundo Vale gostou dessa primeira versão desse planejamento estratégico, falou, vou colocar uma empresa de âmbito internacional, essa tal de Numeric, que amanhã cedo temos uma reunião, para ajudar vocês. Então, não é um recurso que vem para a gente nem quer, eles acertam e nos ajudam de caráter mais internacional, esse tipo de estratégia. Então, tem uma série de etapas aqui que a gente vem mantendo, né, nesse contexto. Uma série de iniciativas, por exemplo, junto com o Sérgio, né, coorganizando com a ExalcTech, esse próximo EgTech Day, né, iniciativas com o Sebrae, com o EgTech Garage, com o Hub Cerrado, enfim, uma série de iniciativas que a gente entende que não é para duplicar. O C-Carbon não veio para ficar reinventando roda, mas, quem sabe, dar um apoio, como, por exemplo, pedi para o Sérgio, tem um slide aí para eu fazer a propaganda, né? Não é isso, jabá, né? Mas é um evento gratuito que vai, nessa edição, falar das inovações para integrar a agricultura com baixa emissão de carbono com restauração de ecossistemas, que a gente entende que é plenamente possível. O professor Ricardo está aqui, né? É um dos líderes na temática e tem, assim, nos inspirado bastante para tentar trazer essas relações. Algumas iniciativas de inovação. Hoje, esse tal de MRV, alguns já ouviram falar, MRV é uma sigla para monitoramento, reporte e verificação. Hoje não tem nenhuma metodologia para clima tropical. Todas são para clima temperado, que nada tem a ver com a nossa situação. Desde taxa de desenvolvimento das plantas, profundidade do solo e característica mineralógica. Então, o que a gente fez? A gente adaptou esses métodos internacionais e ofertou isso, não só para o painel intergovernamental de mudança climática, mas também para a FAO, para o ICA e para as grandes certificadoras. Quanto que elas pagaram? Nada. É uma contribuição nossa para essas Gold Standard, Índigo, Verra, que são nomes de algumas dessas grandes certificadoras. Para quê? Para incluir no que é chamado mercado de crédito de carbono, uma atividade que o Brasil hoje não participa. Talvez vocês, eu nem vou entrar nesse detalhe, mas talvez vocês saibam que no ano passado, mercado de crédito de carbono regulado movimentaram 760 bilhões de euros, no ano passado. Sabe quantos desses 760 bilhões de euros o Brasil participou? Com quanto? Zero. Nada. Então, não é intenção, e nem a gente acredita, que vai ficar rico. O produtor não vai, mesmo porque o agroprimário não foi incluído no mercado regulado,
mas é uma oportunidade que a gente está perdendo e que tem um potencial gigante, né? Por quê? Por exemplo, não é o único motivo, mas, por exemplo, porque não tem regulação e porque não tem protocolos. Então, esse é um tipo de atividade que a gente vem fazendo. Bom, eu não vou detalhar todos, eu queria dar um outro último exemplo, que é aqui, de inovação. O Cicarbon, através do grupo do Maurício, desenvolveu um kit para avaliação de saúde do solo. Saúde do solo, pessoal, é avaliar a parte física, química e biológica e tentar integrar esses indicadores e dar uma métrica, se o solo está saudável ou não saudável. O solo é vivo, né? Então, saúde é um termo que se aplica de forma adequada. Tem patente e tal, tem, dentro de uma caixa, vem uma série de peças, como essa daqui, para o indivíduo ver se a estabilidade do agregado em água numa área versus a outra, como é que está funcionando, né? Se está indo bem, se tem enzimas, Fernando, e Labate, de forma bem simplificada, tudo no campo. Em 1h30, no máximo 2 horas, o indivíduo tem um gostinho da saúde do solo. Não é, de novo, para competir com o laboratório de análise. Isso daqui dá uma ideia qualitativa. A gente coloca em faixas, que nem tem geladeira, não tem? De gasto de energia. Aqui é a mesma coisa, vermelho, laranja, amarelo e verde. Todo mundo quer estar no verdinho, mas nem sempre adotam práticas de manejo que permitam. Então, acompanhado com esse kit, o indivíduo tem como interpretar. Se ele não consegue, ele manda para a gente interpreta. Quanto custa isso, produtor? 0. Custa nada. Isso é um serviço que é feito para estimular que melhores práticas de manejo sejam adotadas para que ele possa, né, ter uma saúde do solo melhor, uma resiliência do seu sistema para enfrentar as crises climáticas. O último setor, que é de pesquisa, a gente começou assim, com 5 macroprogramas. Esses nomes aqui é onde a gente encontra carbono, né, na natureza. Então, tem o macroprograma solo, tem uns itens aqui, né, umas palavras-chave, planta, animal, atmosfera / água e ferramentas digitais, que, na verdade, é transversal, mas como eu queria que essa mandala existisse, então eu tive que pôr aqui nessa pecinha aqui, mas ela é transversal. A gente começou assim, mas, graças àquela ideia genial do professor Rui, de ter um assento sobre o ponto de vista de Foster Innovation Board, a gente percebeu que o governo, as empresas, às vezes não querem saber de solo, da planta, do animal. Eles querem saber que contribuição o centro dá numa determinada cadeia. Então a gente migrou, depois de muita discussão bastante intensa, usando esses macroprogramas como base, pilar, para cadeias que daí sim a nossa contribuição talvez possa ser um pouco mais direcionada, efetiva, de maior impacto. Então, aqui tem algumas das cadeias, né, de pecuária sustentável, quem lidera é o professor Coutinho, de culturas anuais, quem lidera é o professor Fábio Marim, restauração de ecossistemas é o professor Brancalion, Blue Carbon, né, que é o carbono de manguezais, dessas áreas, né, costeiras, é o Tiago. O Rodrigo Racamada para silvicultura tropical, é diferente da restauração, né, aqui são espécies plantadas. Sistemas integrados, que é a lei de Van Frazão, que coordena. Bioenergia, que é o professor João Luiz Nunes Carvalho. E tem alguns outros que nós chamamos de transversais, que é o tal de MRV, que eu falei para vocês no slide anterior. O professor Dematê nos ajuda. Toda a parte de modelagem de clima e o impacto nas culturas, deslocamento, o Marim, e o Matheus Girolamo, que a gente chamou de finanças verdes, que aqui entra não só mercado de crédito de carbono, mas green bonds, pagamentos por serviços ambientais e uma série de outras vertentes que, querendo ou não, o centro é demandado continuamente para esse aspecto. Bom, como que a gente organiza, então? Deixa eu voltar no slide anterior. Para cada um desses pilares, tem meia dúzia de PIs. Por exemplo, a professora Elaine Carrer é PI numa frente originalmente de planta, né? Com pergunta que a FAPESP a gente organizou na ocasião como perguntas desafiadoras.
nós chamamos de Challenging Questions. Tem que ser tudo em inglês, porque a FAPESP espera que seja um centro de classe mundial. Então, como que a gente estruturou? Challenging Questions, que são projetos, cada Challenging Question é um temático. O Fernando tem outra Challenging Question, a da Elaine, se eu lembro adequadamente, é como dar um boost na fotossíntese e sequestrar mais carbono. Do Fernando é como manipular os micro-organismos do solo, não só para sequestrar, mas estabilizar carbono. E assim, tem vários, não vou ficar falando de cada um, mas dentro dessas, vamos chamar, projetos temáticos, estão dentro de um pilar que fazem parte de uma estrutura de cadeias. E cada PI, cada pesquisador principal na FAPESP, tem sua equipe de pesquisadores associados, estudantes, pós-docs e assim por diante. Eu não pus aqui, mas essa foi a estratégia que a gente usou naquele edital da FAPESP, e das 150 propostas, nós tivemos a felicidade de ficar entre as 3 primeiras, né, professor Rui? E de todas as áreas. Então, foi uma coisa que nos deu muita animação, né, para continuar e estruturar. E obtivemos mais de 100 bolsas da FAPESP, umas 20 de pós-doc, umas 40 de doutorado, mais umas 30 de... não lembro exatos os valores. Mas isso foi para começar. Hoje nós temos 222 bolsistas, todos da FAPESP. Então, além das 100 bolsas, todas as solicitações que a gente tem feito adicionais, né, ligadas ao centro, têm sido bem recebidas pela FAPESP. Isso dá uma equipe de 73 pesquisadores e 222, vamos chamar bolsistas, e eu estou incluindo bolsa de pós-doc, bolsa de mestrado, doutorado e assim por diante. Treinamento técnico, jornalismo científico. Bom, então, tudo isso para dizer que sem a FAPESP, nada disso poderia acontecer. A FAPESP nos dá esse lastro, colocou aí essa quantidade de recurso para a gente estabelecer o centro, nesse primeiro momento aqui, de 2023, como eu falei, nós estamos completando o 2º ano agora em setembro. Então, a gente espera que tudo dê certo e a gente vá renovando, né, essas etapas da FAPESP, mas a indicação clara da FAPESP é a seguinte: a gente ajuda vocês a estabelecer o centro, mas depois, meu amigo, minha amiga, vocês têm que andar com as próprias pernas. Isso é mais do que justo, né? A gente não pode ficar pendurado na FAPESP ad eterno. Então, o que desde o começo da criação do C-Carbon a gente tem feito, com a ajuda de muitos de vocês aqui? Nós não batemos, por incrível que pareça, na porta de ninguém até hoje, mas estamos sendo passivos sobre o ponto de vista de interação e adotamos alguns critérios para estabelecer parcerias público-privada. Por exemplo, 3 critérios mínimos têm que ser levados em consideração. Quando a empresa vem, ou qualquer parceiro, tem que ficar claro que é Open Science Innovation, ou seja, nós temos estudante, nós temos uma série de pesquisadores e nós temos que fazer algo que depois seja compartilhado, que seja... Então, esse é um primeiro critério. Algumas empresas não querem, então acabou a brincadeira, não tem jeito de continuar. Um segundo critério, não é papel do centro, no nosso entendimento, ficar testando o produto. Isso não é. Isso é muito comum em algumas empresas de bioinsumos, fertilizantes. Eu tenho esse fertilizante aqui, vocês não querem testar e dar um carimbo? Não, isso não é a atividade do centro. Nós estamos pensando em programas que sejam desafiadores. Porque para testar o produto é super importante, mas não precisa ter um centro. Tem outras oportunidades com outros grupos menores, né? Então, e o mais importante, todas as tramitações que a gente tem com essas parceiras são primeiro avaliadas pela diretoria dessas 4 pessoas, depois no comitê gestor, depois passa, por exemplo, a FIAL, que tem sido uma parceira para a gente estabelecer uma série de relações. Tem o crivo da FIAL, que todos passam pela tramitação na Universidade de São Paulo. Então, o centro tem uma facilidade de delegação de competência do reitor, mas passa por todas as instâncias para dar uma legitimidade ou legalidade sobre o ponto de vista das avaliações jurídicas, né? Então, nesse sentido, nós estabelecemos algumas parcerias. Eu vou mostrar, tem uma dezena, vou mostrar 3 ou 4 só. Aquele kit que eu mostrei para vocês, graças a essa parceria, como ele não tem custo, mas, assim, vou falar de outro jeito.
como ele não é vendido, mas ele tem um custo para ser colocado. Então, essa empresa nos possibilitou a construção desses kits e foram aplicados em mais de 2.000 fazendas no Brasil, mais de 100.000 amostras de solo, para que esses indivíduos tenham um gostinho de como está a saúde do solo e possam, né, avançar nesse conhecimento e na melhoria da saúde do solo daquela área específica. A título de doação, doação mesmo, né? Em 15 dias, falou, olha, vai perder um dinheiro, nós temos uma semana para fazer um projeto para conseguir $500 milhão para fazer uma série de iniciativas com plantas de cobertura. Vocês topam? Topamos. Pegamos dia, noite, se a gente aprende com a TSAI, né? Que em 2 horas faz um projeto temático e aprova, isso que é interessante, né? A gente está aprendendo, a gente nem sempre aprova, viu, TSAI? Mas a gente está aprendendo com esse... Então, mobilizamos um conjunto de colegas lá para escrever e a FEALC está nos apoiando. Então, foi um processo complicado, né? Porque, como é doação, tem um charity lá, não sei das quantas, que avalia um monte de coisa, e a FEALC foi gentil em se prontificar a lidar com toda essa burocracia, né? Gabriel está aqui, que não pode nem me ver, né, Gabriel? Ver começa a ter arrepio, no mau sentido, né? E conseguimos, então, esse recurso, que basicamente são bolsas para estudantes, né? Experimentos, e aí uma série de etapas dessa natureza. Um outro projeto grande, mais de R$30 milhões, com a Total Energy e com a Qatar, via ANP. Então, quando a Paula deu o título lá, sugeriu o título, foi uma coisa que a gente percebeu, com a ajuda de outros colegas, né, que a ANP é uma fonte bastante interessante de recurso. Porque essas empresas de energia, elas têm que colocar 1% do faturamento na ANP. E aí, esse recurso é para pesquisa, para difusão, para pesquisa, desenvolvimento, inovação. A gente, aproveitando esse filão, né, e entendendo um pouco de como funciona a ANP, e gastamos muito tempo, não é para ler o manual, não é para ler a norma, para estudar a norma. Sim, é bem diferente, porque a gente conseguiu encontrar um caminho, né, interessante, e esse projeto já está em andamento, né, um projeto que... Opa, pensei que eu tinha posto mais slide, mas tudo bem. É um projeto de avaliação da costa, uma boa parte da costa toda do Brasil, com essas áreas de mangrove, de mangue, né? O Tiago é o coordenador desse projeto. Estava na semana passada na Malásia, porque o que nós estamos fazendo aqui, o pessoal da Malásia quer fazer lá, né? E então o Cicarbon está atuando em outros países com essas frentes. Um outro caso interessante, estava na sala lá, outro dia, o Paulo, que é o secretário lá do departamento, não tinha ainda o prédio, falou assim, tem uns caras armados aí. Falei, bom, leva, né? Mas eram os caras da Marinha dos Estados Unidos querendo fazer um convênio, e a gente tem um convênio informal, porque essa questão de mangrove é assunto de segurança, né? E eles entendem que é relevante, e as tecnologias que foram desenvolvidas aqui, nós estamos com parceria para fazer lá nos Estados Unidos também. Então é legal, né, que não é só de uma via que a gente vai buscar, o pessoal tem vindo também nos procurar. E um projeto bastante grande, mais de R$100 milhões, que, enfim, está sob contrato, né, com a Shell e a Petrobras, para fazer algo que o Brasil já deveria ter, que é uma linha de base, uma referência de carbono, não só abaixo do solo, mas acima. Então, o carbono do solo e da vegetação. É um desafio enorme. Nós estamos prevendo mais de... Aqui está 250, é só de solo. Mais de 450 mil amostras de solo no Brasil, né, em locais que a gente já pré-selecionou, com uma série de sobreposições de mapas de rocha, solo, clima, vegetação, enfim. E o que é interessante, por que eu coloquei esse projeto aqui como um dos exemplos? Nós estamos tentando criar um ambiente aqui, inclusive pós-projeto, de legado para instituições onde nós estamos montando laboratórios com equipamentos como cromatógrafos,
como analisadores elementares, linha de gás, balança, estufa, mas também câmaras frias, tudo, em 9 locais do Brasil. Né? Foi 1 ano e meio para conseguir fazer isso, porque a ANP queria de um jeito e a gente queria de outro. Tinha que ficar tudo na Exalc esse equipamento. Não faz sentido. Tem que ter um legado para esses locais. Então empresta como data, depois pega de volta. Falei, não, tem que doar para esse pessoal. Tal. Bom, achamos um jeito lá, e agora essas instituições podem, depois do projeto, continuar a desenvolver, né, uma série de outras atividades que eles não necessariamente teriam condições se não aportasse esse recurso que está sendo oriundo aí da ANP. Bom, então esses são alguns dos exemplos de projetos. O time hoje, né, são 75 pesquisadores, estão faltando 20 aqui, 222 estudantes, todos bolsistas. Grande parte está na Universidade de São Paulo, né, 75%. E só 25% externo. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Já nos cobraram lá no Comitê Gestor, no CIBORD Internacional. Outra coisa que tomamos uma puxada de orelha, foi com a equidade de gênero. Está muito desbalanceada. Tem poucas mulheres e muito homem. Então, a gente precisa, né, se bem que as poucas mulheres que tem, valem por muitos, né, muitos de nós. Mas, realmente, tem que ajustar essa questão. E o que eu queria compartilhar com vocês é que hoje, né, há 3 meses atrás, a partição de recurso que vinha da FAPESP, quando está escrito público, é basicamente FAPESP, e privado, estava mais ou menos equiparada. Né? Agora, com esses últimos projetos que estão sendo contratados, grande parte do recurso vem de fora. O que é legal para mostrar para a FAPESP, olha, para cada recurso que você tem investido, a gente tem buscado recurso externo. Mas cria para a gente uma série de desafios. Por exemplo, um cuidado bastante grande que a gente tem no centro para não ser usado como greenwashing. Todo mundo sabe o que é isso, né? Usar uma empresa falar que está fazendo algo e não ser... Então, nós criamos um outro mecanismo lá, não só legal de identificação, né, de possíveis riscos, mas pegamos uma série de procedimentos que a FAO usa, que o ICA usa, que uma série de outras instituições, para adotar essas práticas, e nós temos tentado, então, nos assegurarmos ou reduzir o risco. Assegurar é difícil, reduzir o risco dessas coisas acontecerem. Praticamente para terminar, porque eu pedi para a Paula me avisar quando faltassem... Eu falei que não ia falar mais do que 30 minutos, porque senão ninguém aguenta, né? Nós estamos tendo um esforço bastante grande de estabelecer contatos com uma série de tomadores de decisão, de advocacy, seja no nível municipal. Então, a gente participa de uma série de iniciativas daqui de Piracicaba, como do Estado. Né? O Estado de São Paulo criou um Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. Então, eu participo representando o CICARBON lá. Na esfera nacional, Plano de Recuperação, Plano Nacional de Conversão de Pastagem Degradada, ABC+, né, que tenta estimular produtores, pecuaristas, agricultores a adotarem as melhores práticas de manejo. O CICARBON tem assento aqui. Aliás, o presidente do Plano Nacional de Conversão de Pastagem Degradada é um membro do CICARBON, foi uma indicação do CICARBON. Eu represento aqui no ABC. A ABIN, alguém deve estar falando, o que tem essa ABIN aqui? Agência Brasileira de Inteligência. Foi outro dia que eu achei que ia ser preso também. Lá, esse pessoal entende que gás de efeito estufa é assunto de segurança nacional. Então, o CICARBON é oficialmente cadastrado. A gente tem que produzir um texto a cada 3 meses. Eu fiz sábado, sábado agora, o último texto, pedi para os colegas verem, para tomar as decisões que não é a gente que toma, mas que a gente subsidia. Né? Então, e aí vai, não vou falar de todos. NDC é o compromisso que o Brasil assume na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, e depois tem que cumprir. Né? Não sei se nós estamos cumprindo do jeito que deveríamos, mas nessa tentativa de ajudar. Criamos um Monitor Agro aqui, que é uma relação entre Embrapa, FGV e o CICARBON,
que agora somos responsáveis pela elaboração do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa para o setor da agricultura, pecuária e silvicultura. Por quê? Porque esse inventário de gases é o diagnóstico, para depois as metas serem pautadas nessas NDCs em função do diagnóstico. Isso gerou um plano clima, isso tem uma série de iniciativas aqui, que basicamente tem configurado a nossa atividade. Meu penúltimo slide foi um puxão de orelha que a gente tomou um ano atrás, desse comitê internacional, falou, olha, muito interessante e tal, não temos nada de contribuição com a parte científica e tudo. A Thaís participou daquela reunião, não sei se ela vai lembrar, falou, mas vocês não estão dando atenção para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, para... Puxa, é verdade, né? A gente tava, e isso foi culpa minha, exclusivamente minha. A gente estava tentando financiar o centro, porque não são esses pequenos produtores que dão condições para a gente fazer determinadas expansões, né? Mas a gente percebeu, e hoje tem uma série de iniciativas associadas a esses pequenos produtores. Por exemplo, eu não vou falar de todas, não, mas o Senar. Talvez vocês conheçam, né? O Senar, nós temos uma colaboração formal, e a gente já produziu 3 cartilhas que eles são responsáveis por imprimir e distribuir. Cada uma dessas cartilhas foi para mais de 17 mil produtores. Então, é uma atividade assim que não é paper na Science, na Nature, não é pós-doc, mas é uma atividade que atinge um outro público, né? Aqueles podcasts, onde está? Carboncast, que a gente gravou, alguns de vocês aqui já participaram, né? A gente vai pedir a contribuição de outros, para dar uma informação mais mastigada, mais direcionada. Com o Rio Grande do Sul, depois daquela catástrofe que houve, aqueles solos ficaram inundados por muito tempo e tal, eles têm uma iniciativa que chama Operação Terra Forte. O Sicarbo já fez 5 ou 6 missões lá, financiadas por nós mesmos. Aquele kit de saúde do solo, 1000 foram distribuídos lá para dar uma indicação e ver como que a gente pode ajudar a restabelecer aquelas áreas que foram impactadas por aquele evento. Aqui no estado de São Paulo, a gente ajuda num programa que chama Solo Fértil, Solo Mais Fértil, que o Instituto Agronômico de Campinas lidera, mas pediu um apoio para a gente. Então, e assim vai, né? Essa iniciativa de Soil Health. Esse livrinho aqui, que é um guia prático de plantas de cobertura, quando a gente desenvolveu o kit e foi aplicar lá no campo, as pessoas, minha saúde do solo está vermelha. Como é que eu faço para passar para o laranja, depois para o verde? Olha, existe uma série de práticas. Uma delas é de plantas de cobertura. E não tinha um material adequado. Esse material foi colocado à disposição, e ele é gratuito, no download da biblioteca da Exalc. E um orgulho para a gente é que, nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, é verdade, esse 1 ano e meio é o material que mais download recebe em toda a Universidade de São Paulo. Mais do que o pessoal da medicina, do que direito, do que física, sei lá. Ou seja, surpreendeu até a gente, que não imaginávamos que um material dessa natureza podia ser de interesse. Então, sem falar muito mais aqui de outras iniciativas, nós estamos tentando cobrir uma série de elos nesse contexto. E esse último slide, essa é a estratégia para os 11 anos do Sicarbo. Está toda redigida, com muito detalhe, mas eu não ia trazer um monte de folha aqui, um monte de escrito, então tentamos fazer esse esqueminha para justamente pedir a ajuda de vocês. Nós estamos aqui, nesses primeiros 5 anos, tentando entender os processos, os mecanismos, né? E a ideia é que, uma vez que a gente tenha mais e melhor entendimento sobre todas essas frentes aqui, a gente possa ir caminhando da direita para a esquerda, nesse slide, com alguns critérios, né? Mais regionais, de intensidade, não só de escala espacial, mas de intensidade temporal. E por que não? Pois global aqui, né? Talvez trocar para tropical. 6 países têm convênio conosco, 4 da África, depois a Índia e a China. E a gente imagina que os achados que a gente tem conseguido aqui, com algumas adequações, possam ser úteis para eles, e o contrário, o que esses países têm desenvolvido, com alguma adequação, possa nos ajudar também. Pessoal, para não ficar mais do que os 30 minutos, isso que eu tinha pensado para dar uma abordagem geral para vocês, tem muito mais informação lá no site, né, do Sicarbo. Obrigado pela atenção e pelo convite.